E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Nissan Kicks, agora na versão exclusiva, versão top de linha, que tem bastante coisa, inclusive coisas que só esse carro aqui tem. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo. Não esquece de dar um joinha para me ajudar e também de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado. Bora lá! A última reestilização do Kicks não foi tão profunda assim, afinal, o time que está ganhando não se mexe. Mas pequenos detalhes fizeram bastante diferença. Agora a gente tem um conjunto óptico totalmente em LED, com seta em LED, farol alto, baixo em LED, DRL, e também aqui o farol auxiliar também em LED, com essa moldura Black Piano, que é bem bonito, junto com esses cromados, com essa linguagem bem tradicional da Nissan, com esse formato em V. E aqui embaixo a gente também tem mais cromado aqui, junto com, claro, o Black Piano e esse plástico preto. Esse carro nessa cor azul, eu acho que fica bem bonitão, eu acho que é uma das cores que mais combinam. Se vocês estiverem bem lembrados, eu já testei a versão Advance do Kicks, por isso que eu falei agora na versão exclusiva, na introdução do vídeo. E ele era na cor vermelha também bem bonito. Ele é um carro bem completo, além dos detalhes em cromado, do visual bem bonito com essa barra prateada aqui em cima também. A gente tem câmera 360, então tem a câmera aqui embaixo, câmera ali na frente, tem chave presencial, roda de liga leve diamantada, bem bonita também. É uma roda, deixa eu ver aqui, 205/55 aro 17, bem legal. E os plásticos em volta do carro, como é bem tradicional de se ver nos SUVs, esse detalhe prateado aqui, que não é exclusivo dessa versão, na Advance também tem repetidor de seta. A gente tem sim os assistentes de condução, de frenagem e algo do tipo. Ele dá uma tremidinha no volante ali quando você vai sair da faixa, ele te avisa. Também tem sensor de ponto cego. Aqui o logo da frente é como se fosse aquele logo de vidro, que também faz parte do conjunto de assistências do carro. O farol de LED também deixa um conjunto realmente muito melhor do que na versão Advance, que é halógena. Mas cobra seu preço. Isso porque esse carro aqui hoje custa R$143 mil com esse pack de equipamentos, porém depende muito da sua cidade, da sua loja e também depende da cor. Lembrando que a gente pode colocar a cor Biton no carro, então teto preto com a carroceria da cor que você escolher. Tem sim a possibilidade de você colocar o azul com teto preto, não está nesse caso aqui, mas as cores também tem ali o preço à parte. Então vamos arredondar R$145 mil para a gente poder usar de base. É bem caro, mas ele oferece bastante equipamento e uma das coisas bem legal, olha, ângulo de ataque. Ele não é um SUV de verdade, você não vai fazer um off-road com ele, mas na cidade eu não raspei nenhuma vez. E eu também nem sempre passei a 5 por hora igual eu passaria com um City, por exemplo, que eu sei que raspa, eu tenho que passar bem devagarzinho. Passei normal, não raspou nenhuma vez. Então ele tem uma altura boa do solo, tem um vão livre bom, tem aqui um ângulo de ataque e um ângulo de saída realmente interessantes. O que torna esse carro mais caro do que deveria ser. Quer dizer, faz parecer ser mais caro do que deveria, não torna, quer dizer, é o seu conjunto mecânico. Isso porque a gente está falando de um motor 1.6 aspirado, que rende até 114 cavalos e 15,5 kg de torque. Ou seja, não é grandes coisas. Pois é, por R$145 mil poderia ter um motorzinho turbo já, né? Um motor um pouco mais da moda. Mas, de forma alguma, esse motor aqui é ruim. É um motor muito bom, bem consagrado, e já vem desde um tempinho aí nos carros da Nissan. E a gente sabe que não dá problema. Porém, 114 cavalos para esse carro aqui falta um pouquinho. Na cidade você anda tranquilo. Sim, saída de farol, 0 a 50, mais no trânsito, de boa. Só que quando você pega estrada, e eu viajei um pouquinho com esse carro, eu peguei estrada em retomada, ele sofre sim.
Até mesmo em cidade, se você quiser ser um pouco mais rápido ali, além do normal, que eu não indico, mas é uma opção sua, o carro é seu, você também não vai conseguir não. Uma pena. Lembrando que ele é aliado a um câmbio de 6 velocidades, do tipo CVT, que simula 6 velocidades. Aqui em cima a gente tem sim a manta acústica, mas ó, não tem nem pouco de tinta aqui. Inclusive aqui fica tudo, não é espirrado tinta assim, mas fica meio torto. Tem parte aqui que tem tinta, tem parte que não tem. Bom, isso não faz muita diferença, né? Você não vai abrir isso aqui nunca. Mas, né, outras montadoras elas pintam aqui dentro também. Eu acho que vai um pouco do cuidado da montadora na hora de projetar o carro. Mas jamais deixe de comprar o carro por causa disso. Agora, além disso, a gente também tem coisas legais lá dentro. Bom, lá atrás é a mesma coisa das outras versões. Eu vou mostrar, né, para poder repetir de novo parte do vídeo, mas é basicamente a mesma coisa. O diferencial mesmo tá lá dentro. Bora ver um pouquinho lá de trás e depois a gente vê lá dentro. Vem! E já aqui na traseira do Kicks a gente tem exatamente o mesmo design de todas as versões. Se você só olhar de trás, você não vai saber nunca qual a versão que é, porque não tem nada falando e o desenho é exatamente o mesmo. Agora a gente não tem plásticos pretos aqui embaixo, agora é pintado e tem esse desenho como se fosse um extrator de ar, que deixa um design bem esportivo para o carro, mesmo não sendo um carro esportivo, é claro. Aqui agora também a gente tem tudo pintado, uma traseira bem pintada, vamos dizer assim, só essa faixinha aqui em preto com os sensores de estacionamento. Logo Nissan, agora a lanterna ela junta aqui, ó, por meio dessa barra que não se acende. Seria legal talvez se fosse interligado assim. Seria bonito se fosse uma versão híbrida, uma versão elétrica assim, fosse bem interligada, ia ficar bem bonito. Enfim, sensor de câmera de ré tradicional. Porta-mala é bem grande, são 432 litros, o que é bom para a categoria do carro. Se você for parar para pensar que ele não é um carro tão grande assim, ele é derivado do Versa. Ele é basicamente um Versa maior, sejamos honestos. Mas a gente ganha também aqui embaixo um pneu que não é daquele tipo temporário, não é a mesma roda lá de fora, é uma roda de ferro, mas o pneu é um pneu de medida convencional. Muito bem acabadinho, bem legal aqui. A gente tem os ganchinhos, tem iluminação, só não vai ter tomada 12 volts, mas é claro, o carro dessa categoria aqui é tradicional de não ter. Aqui também tudo forrado. Gostei bastante do acabamento. Também não tem aquelas ponteiras de escape fake, tem aqui a ponteira de escape, mas nem é tão aparente assim e é a original. E aqui os refletores. Agora, bora lá dentro conhecer um pouquinho, que aqui sim tem umas coisinhas bem legais. Vem cá. E já aqui no banco de trás, tudo novo, Nissan Kicks, a gente tem um espaço bom. É o melhor da categoria? O melhor, não digo, mas é bem bom, viu? Ó, o espaço que eu tenho aqui tem mais de um palmo e a gente vê que não teve economia de custo aqui, ó. Os bolsões dos dois lados, bom, teve sim um pouquinho, vai, não tem saída de ar-condicionado aqui. Isso aqui parece que foi uma coisa feita depois, inclusive aqui já está um pouco solto, mas vocês veem que esse plástico não é o mesmo que esse, então, diferente. Aqui o acabamento é simples, é no plástico, mas não é um plástico de péssima qualidade, de forma alguma. Aqui a gente tem esse detalhe aqui na cor do banco, que é uma cor meio creme, meio cinza, não é bem creme assim, que ele é mais puxado para o cinza, não para um tom bege, mas que é bem bonito, junto com esse preto, que na verdade acho que esse sim é cinza, não é preto, assim, preto mesmo, é um cinza, bem diferente. Aqui infelizmente a gente também não tem, né, o apoio de braço, mas você vê aqui, ó, o banco é bipartido, tem inclusive um bom vão aqui no meio, tem apoio de cabeça para os três, cinto de 3 pontos também para os três, é claro, também tem as alcinhas, faltou também aqui uma iluminação, na minha opinião. Uma curiosidade do Kicks é porque essa parte preta aqui, para esconder a pintura, na verdade ela é um adesivo. Isso aqui, se você puxar aqui, você arranca, não é pintura, é adesivo. Alguns carros é plástico, SW4 por exemplo, aqui tem até um login SW4 e tal. Aqui atrás não tem muito segredo, o túnel central também não é nem alto nem largo, tem uma tomadinha só aqui, 12 volts, bem simples mesmo.
Agora o legal mesmo tá aqui, ó. Som da Bose. Nossa, esse banco aqui, ó, ele fica fazendo barulho. Então, ó. Vocês vão achar que eu tô fazendo outra coisa aqui, certeza. Aqui, porta-copo, não tem parafuso aparecendo. E vidro é um toque apenas, ele desce inteiro. Bem legal. Aqui, né, chave presencial, como eu mostrei agora há pouco. Tapete exclusivo Kicks. Aqui sim a gente tem um painel bem interessante. Aqui em cima, claro, é plástico, mas é um plástico bom, viu? Engana bastante mesmo, mais que o da porta. Inclusive dá pra ver um pouquinho aqui a diferença. Esse aqui ele parece mais brilhante, esse aqui é um pouquinho mais fosco, o que dá mais impressão de ser couro. Legal porque a gente tem couro aqui, até nesse pedacinho também, e em todo o painel. Um couro costurado, de ótima qualidade e do mesmo tom dos bancos. Aqui costuras brancas, bem legal, bastante black piano. As saídas aqui são mais convencionais, eu acho que seria legal talvez nesse pedaço aqui ter um black piano, mas não tem. Porém tem aqui ao redor das saídas de ar-condicionado. Uma coisa bem interessante desse carro é porque o sensor de ponto cego ele fica num lugar bem diferente do tradicional. Normalmente a gente vê aqui no retrovisor, nesse caso aqui não, ele fica aqui, ó. Isso aqui acende e fica laranjinha quando tem algum carro. Ele também tem um aviso sonoro, caso você insista ainda em trocar de faixa, ele dá uma apitada. Aqui a gente tem para poder mexer na altura do farol, né, o ajuste da altura do facho do farol. Aqui um espacinho que talvez dê para você colocar um celular. Aqui para você abrir o tanque e abrir o capô do carro. Lembrando, todos os vidros automáticos. Aqui a gente também tem para travar e destrancar, travar os vidros e os ajustes do retrovisor, que são rebatíveis. Inclusive, eles também rebatem quando você tranca o carro. Legal que aqui não tem nenhum parafuso aparecendo. Tem um grande porta-copo, porta-garrafa, inclusive essa garrafa grandona cabe ali também. Detalhe prateado aqui, ó, bem bonito. E um bom espaço que sobra aqui, né? Dá até para colocar mais uma garrafa. Isso porque aqui a gente não tem nenhum porta-copo, a gente tem somente aqui. Inclusive esse apoio de de braço. Ele é desse tipo que você escolhe a altura que você quer. Então, por exemplo, você consegue manter aqui, ou aqui, ou aqui então. E tem um espacinho aqui dentro, pequeno, mas útil, principalmente porque ele é aveludado. E é onde está o meu óculos da Embraer, que eu ganhei na Labasse, e que foi bem difícil de conseguir. Aqui, ó. Também em couro. Para quem não sabe, Labasse é uma feira de aviação executiva. E para quem não sabe, eu sou piloto de avião também. Aqui dois porta-copos. Inclusive com um detalhe que lembra um pouco o do Jeep Renegade. Me lembrou um pouco. Aqui alavanca de freio de mão do tipo tradicional. Mais um espacinho pequeno aqui que não é emborrachado, então vai ficar fazendo barulho se você colocar alguma coisa. Aqui black piano. As formas mais tradicionais possíveis do câmbio, exceto com o modo L, para você conseguir subir ou descer ladeiras aí melhor. Não, L não é de ladeira, mas ele ajuda você a ter um pouquinho mais de força no câmbio quando tiver o modo CVT. No modo CVT não, porque ele é CVT. Quando não tiver, quer dizer, né, nesse modo, ou no modo Sport, que é por esse botãozinho aqui. Quer ver? Pisando no freio, vou ligar o carro e mostrar aqui, ó. Quando a gente aperta, a gente vê ali no painel. Inclusive, olha só, a apresentação bem bonita. Ah, tem que estar em D, ó. Coloquei em D, apertei Sport, ali aparece em verdinho, tá vendo? Legal, né? Uma pena que a gente não tem nenhum modo manual, nem com pedal shifters aqui, nem na alavanca. Então, é o que você, infelizmente, vai ter que aceitar. Aqui, duas entradas USB, legal que já tem USB do tipo C, além de uma tomadinha. Também tem todo esse espaço que poderia ser emborrachado, não é. Isso aqui, ó, fica fazendo barulho. Não gostei muito dessa solução, não. Ar-condicionado digital, de uma zona só, é claro. A multimídia, que é a mesma multimídia que vocês já conhecem, com exceção dessa configuração aqui de som do Personal Space, que é o nome do som que a Bose dá. Tem um reflexo aqui, não vai ajudar muito, mas a gente consegue ver ali Personal Space, que é basicamente a configuração de quão amplo vai ser o som que vai sair, se é aqui, ó, mais centradinho no motorista ou mais aberto
para todos os passageiros. O som é bom, poderia ser melhor, não é o melhor som que eu já vi. Inclusive o Captur Bose tem um som melhor do que esse aqui, que também tem som Bose. Mas é um som bom sim, bem melhor que os concorrentes da categoria, com certeza. A gente tem também os tweeters, então são 6 alto-falantes, mais esses 2 aqui do lado, que dá um detalhe bem bonito para o banco, né? Gosto bastante. Aqui não tem alça, o passageiro tem, lembrando que a caixa de som é só de um lado, do outro aqui é tradicional. Aqui em cima a gente tem um espelhinho, mas sem iluminação só aqui no meio. Aqui fica a parte dos assistentes de condução, retrovisor é fotocromático, aqui também tem espelhinho, mas não tem iluminação. Falando em iluminação, a gente tem farol automático, porém não tem limpador de para-brisa automático. Aqui ó, sempre vou aqui para ligar o carro e esqueço que não é aqui. Inclusive tem até o botão, não sei para que serve isso, porque o botão é aqui. Olhando aqui no painel, a gente tem um painel parcialmente digital e parcialmente analógico. Engraçado que a função do trip você mexe aqui embaixo e o resto você mexe aqui pelo volante. Então a gente tem bastante informação. Vão acompanhando aí. É um computador de bordo bem completo. Agora fazendo a média de 9.4, andando na cidade, mas eu fiz um bom trecho só de cidade, quer dizer, perdão, só de rodovia, e eu cheguei a fazer 11.1. Foi o consumo que eu fiz com etanol na estrada. Mas eu não zerei depois, estou andando na cidade, aí claro ele vai abaixando e chegou até agora em 9.4. Já andei 416 km com esse carro. Hoje é uma terça-feira, peguei o carro na sexta, então eu provavelmente vou rodar aí mais uns 150 km. Totalizando ali quase um tanque. Eu abasteci, né? Eu não deixei acabar o combustível depois de abastecer. Eu já abasteci um pouco, mas lembrando que esse tanque aqui ele tem 41 litros, inclusive esse é um dos pontos bem negativos do carro. São 41 litros só. Eu rodei um pouquinho mais de 250 km e chegou em meio tanque. Quando chegou em meio tanque eu coloquei 20 litros e ele subiu para quase tanque cheio. Então vamos considerar que a gente use o tanque inteiro, 40 litros. Não é o caso porque eu não vou chegar até a reserva da reserva. Mas vamos contar mais ou menos por cima aqui que a gente rodasse os 40 litros. Eu abastecendo mais 20, seriam 60 litros. Então eu rodando ali mais 150 km mais ou menos vai dar quase 600 km. Então se a gente pegar 600 km para 600 litros é como se esse carro estivesse realmente fazendo ali uns 10 km por litro, o que não está nada mal. Volante aqui em couro, não tem costura com outra cor, mas é bem bonito. Tem esses detalhes aqui, é o mesmo volante que você encontra no Versa, que você já encontrava também no Kicks, agora na Frontier. Volante com todas as funções tradicionais aqui, piloto automático aqui, multimídia e computador de bordo. Gostaram, gente? O que eu falei que esse carro tem, que só ele tem, é isso aqui, caso você ainda esteja se perguntando, que talvez tenha ficado um pouco claro, mas ele é bem completo, vocês não podem falar que ele não é. Se vale os quase 150 mil reais, aí é você que vai me dizer, porque tem concorrentes que estão quase nessa faixa de preço e tem bem menos. Também tem carros, claro, que são de categoria superior e custam igual esse aqui e ainda são um pouquinho melhores, vamos dizer assim. Agora vou levar vocês para dar uma volta, dar um rolê para conhecer um pouquinho mais qual é que é desse carro aqui, mais na prática. Bora lá! É isso aí, galera, bora lá dar um rolê a bordo aqui do novo Nissan Kicks. Esse aqui na versão exclusive, top de linha, que tem praticamente tudo que você pode encontrar no modelo Kicks. Lembrando que esse carro agora ele é separado em a versão exclusive e a exclusive com o PackTech. Esse aqui tá com isso tudo. Basicamente o PackTech hoje são esses serviços de condução semi-autônoma que não necessariamente eles realmente atuam no volante, atuam muito ali, eles são mais avisos, mas que já ajudam bastante. Coisas legais do carro aqui que eu gostaria de mostrar, gosto de falar, quer dizer, é a câmera 360, que vocês já viram, né, em outros modelos ali da Nissan. O Leaf tinha isso também, o Versa, se eu não me engano, tinha também, não me lembro agora. Mas esse aqui tem um bom sistema de câmera. A resolução não é tão boa, né, mas a gente tem pelo menos o sistema, dá para enxergar legal em volta do carro.
e isso é bem interessante. Além disso, é um carro bem confortável. Esses bancos que a Nissan usa, eles chamam de Zero Gravity. São bancos que foram estudados para chegar num resultado que você ficasse ainda confortável, mesmo depois de dirigir por longas horas. E realmente funciona. Não que eu tenha dirigido tanto assim como se fosse uma viagem de 800 km direto, por exemplo, mas do tanto que eu dirigi, eu achei que o banco é confortável sim. Poderia ser um pouquinho mais macio, mas a posição do banco em si é agradável. O volante ele ajusta tanto em altura quanto em profundidade, então a gente tem bons ajustes aqui, consegue se encaixar daqui bem no carro. Por mais que, claro, seja um SUV, ele realmente não tem nenhum dom esportivo, nem em posição, nem em forma de guiar, nem em desempenho. Mas o desempenho dele é legal, eu acho, porque ele é justo. Sobra muita potência? Não, mas não falta. Como ele é um carro leve, pesa 1.139, alguma coisa assim do tipo, ele é leve, não parece, né? Ele parece que é mais grandinho, ele parece mais pesado, mas não é. Por exemplo, um Fiat Pulse pesa mais do que ele. O Fiat Pulse ele é menor, parece pelo menos, se olhando na rua. Então ele é um carro leve. Como ele é um carro leve, é o peso praticamente de um hatch compacto aí, os 114 cavalos ficam suficientes para movimentar ele. Lógico, na estrada ele sofre um pouquinho, na estrada não é tão legal não, você precisa realmente dar um pé fundo ali um pouquinho às vezes para poder dar uma retomada mais rápida, né? E o motor vai girar lá em cima, vai gritar, esse é o problema. Mas assim, não é uma ocasião que sempre vai acontecer, você andando na rodovia ali normal, nos limites 90, 100, 120 por hora, que é o máximo que a gente tem aqui no Brasil, sem problema nenhum. E na estrada ele é um carro confortável, porque os giros ficam bem baixos, o isolamento até que é bacana também. Teve um dos momentos que eu andei na estrada com bastante vento, né? Tava ventando bastante nesse dia, e dava, claro, pra ouvir um pouquinho do vento batendo assim no vidro tudo, mas ainda assim era uma coisa tranquila, sabe? Não era nada... Por exemplo, se você andasse num Kwid, você sentiria muito mais diferença. Lógico, não tem como comparar, são categorias de carros diferentes, níveis diferentes, a categoria teoricamente é a mesma, né? Os dois seriam SUVs, coisa que não é exatamente assim. Mas, enfim, são carros que têm propostas completamente diferentes. O porta-malas desse carro aqui é realmente muito bom, né? O espaço interno também é bom, sim, tem carros melhores. Eu não andei ainda no novo HRV, mas acredito que nesse quesito ele seja melhor, espaço interno. Porém ele perde em porta-mala, né? Perde bastante em porta-mala. E esse aqui tem um porta-mala bem interessante. E isso é um fator bem legal. Outra coisa bem ruim desse carro é que o tanque dele tem 41 litros apenas. Pois é. Se a gente descontar ali uns 6 litros mais ou menos de reserva, a gente vai ter, fazer a conta, aí teria 34, até 35 litros mais ou menos, 34 litros. É aproximado, né, a capacidade do tanque. Então, você não faz muita coisa com 30 e poucos litros, que nem o Kwid, por exemplo, a capacidade do tanque é 36 litros, alguma coisa do tipo, assim, 38. Usáveis são tipo 30, 32. Só que o Kwid ele faz 12 km por litro, entendeu? Na cidade ele faz 10,5, 11. Esse aqui não, esse aqui faz 7,5 por aí. Eu cheguei a fazer 11,1 na estrada e até agora depois andando bastante aqui na cidade, eu tô fazendo 8,7. Mas é uma média falsa, é claro, ele não tá fazendo 8,7 mesmo, sempre. Principalmente na cidade, ele vai fazer ali em torno de 7,5, 7,7. Então 30 e poucos litros aí ele fazendo a 7,5 km, não dá pra você ir muito longe não, você vai ter que abastecer sempre se você andar na cidade. Se você andar bastante na estrada e for contar com consumo de 11 km por litro, você consegue rodar aí aproximadamente uns 390, 400 km, mais ou menos assim, depende da sua forma de condução, dá pra andar, ele rende bem mais. Eu, por exemplo, andei 260 km com o carro e chegou em meio tanque, isso quase 100% de estrada, chegou em meio tanque. Então, se eu fosse rodar só na cidade, esses 260 km é o que eu rodaria, o tanque inteiro, por exemplo. Como no Versa, né? No Versa, as 2 ou 3 vezes que eu peguei, e no Kicks, que eu só andei na cidade praticamente, eu rodei algo em torno de 280 km pra zerar, pra secar o tanque. Secar não, né? Porque tem a reserva, né? Mas que eu digo assim, até entrar na reserva foi o que eu utilizei de combustível. Então assim, não é um carro gastão, mas também tá longe de ser aquele carro, nossa, que economia. Nesse ponto o HRV com certeza também entrega mais, mesmo não tendo andado no modelo, os números já dizem, né?
Mas eu acho também que o HR-V é uma compra um pouquinho diferente, né? A versão um pouco mais básica do HR-V já custa o que esse aqui custa na versão top. Então a gente também tem né, essa diferença. Por exemplo, um Pulse na versão top de linha hoje está 130 mil reais. Esse carro sem o PEC Tech, ele vai sair por 136, 138. Então eu acho que esse carro aqui é mais lance do que o Pulse. Lógico, o Pulse é um carro mais, assim, uma estrutura mais moderna, é um carro que eu digo assim, lançou depois, né? É um carro que já é mais novo no mercado, mais lançamento. Nesse carro você vai ter mais porta-malas, você vai ter mais espaço interno, ele é maior, sim, então é até mais confortável até dirigir, né, pra ser sincero. Ele vai ter menos desempenho, com certeza, menos desempenho. Mas, isso estou falando eu, meu foco normalmente não é desempenho nos carros. Então, eu acho que é um pouquinho ali de você dosar o que é mais importante para você. Eu acho bem caro esse carro aqui por 150 mil reais, vou ser bem sincero. Eu acho que se ele tivesse mais barato ele venderia mais. Seria um carro que, sabe, focaria bem ali num tipo de consumidor que quer um SUV, mas não quer gastar tanto. E seria um grande diferencial no mercado. Mas a gente sabe que os preços de hoje em dia são exorbitantes em qualquer categoria de carro, né? Então, é isso. Não tem muito o que reclamar. Eu gostei bastante do carro. Acho que vocês provavelmente também vão gostar. Essa versão top de linha aqui, eu diria, por incrível que pareça, que é uma das que tem o melhor custo-benefício. Eu testei a versão Advance, que é o melhor custo-benefício, ainda continua sendo o melhor custo-benefício. Mas eu acho que pela diferença de 10 mil reais entre uma e outra, esse aqui tem bastante coisa a mais. Já ganha aqui o painel digital, já ganha... Agora eu não lembro na verdade se lá é digital ou não. Mas já tem o painel macio, né? A gente já vai ter esse sistema da Bose, que é um som bem legal. O banco já vai ser em couro. A gente já vai ter o farol em LED. Coisinhas que são importantes, querendo ou não. E para um carro desses assim, SUV, normalmente as pessoas gostam de banco de couro, gostam de um farolzinho de LED. Então eu acho que vale a pena sim esse investimento de 10 mil reais a mais. Claro, é uma graninha a mais, né? 10 mil reais não é pouco dinheiro. Mas assim, não é, se você já está gastando 126, 128 mil reais, junta um pouquinho mais, compra lá. Espera mais um pouquinho, num financiamento, vê lá umas condições. A não ser que você não se importe com esses itens que eu falei a mais, aí vai na versão Advance. Ainda assim é um carro bacana. Mas a gente tem que pensar que a gente tem um Renegade por 130 mil reais, né? E aí a vida desse carro aqui fica um pouquinho complicada. Tudo bem, o Renegade, ele é na versão de entrada. Só que a versão Longitude, que é do meio, custa a mesma coisa que esse aqui, praticamente. E tudo bem, essa aqui é a versão top, ela não é a versão top. Só que a gente vai ter um motor 1.3 turbo de 185 cavalos, um carro que também é novo, já vai ter farol de LED, já vai ter todas as assistentes de condução, inclusive melhores do que esse aqui. Com a possível opção de colocar um banco de couro na versão Sport, na versão Longitude tem. Multimídia boa, não vai ter o som Bose, mas o som dele é bom. É um carro que também vai ter um pouquinho menos de porta-mala, mas também vai ter um espaço interno mais ou menos ali, mas é um carro de categoria superior. O Renegade é mais carro do que o Kicks. Agora o Kicks hoje eu compararia com o quê? Com o Nivus, com o Pulse, talvez o HR-V na versão de base, que também tem motor aspirado de 126 cavalos, ele não é um motor tão forte. Agora o Renegade aí já eu acho que talvez seja mais lance do que o Pulse, ou mais do que alguns outros modelos. A gente tem o Tracker, o Creta, enfim, tem uma lista de afinidade. Também não adianta eu falar cada um deles se eu acho que vale mais a pena ou não. Dá uma olhadinha na lista de equipamentos, porque todos vão estar mais ou menos na mesma faixa de preço. E também não esqueça de assistir os vídeos aqui do canal. Eu já testei alguns carros desses que eu falei aqui, como a versão Advance do Kicks, eu também já testei o Creta, também já andei em todas as versões do Pulse e andei na versão top de linha do Renegade, que não é comparável a essa aqui um pouco, mas dá pra ter uma ideia. Eu tô pra testar a versão Longitude, talvez quando sair esse vídeo já tenha saído até a versão Longitude, ou se não saiu, talvez esteja perto, a versão Sport, enfim. O único modelo que eu vou ficar devendo aqui pra vocês é T-Cross, Nivus e Tracker. Isso porque são as únicas montadoras que ainda não me emprestam os carros da frota de imprensa para testar. A não ser que também quando sair esse vídeo alguma tenha me emprestado, né? Vai que dá doido em alguém aí. Mas é isso aí, galera.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Não esquece de se inscrever no canal também para ser notificado. Se você colocar o sininho lá, para ser notificado a cada vídeo que sai no canal. E todo vídeo novo, toda semana. E espero vocês até uma próxima. Tchau, tchau!